No nosso estado, mais de 50% da população está concentrada no eixo Caxias do Sul e região metropolitana. Uma das explicações para isso é o modelo de desenvolvimento concentrador, com infraestruturas mal distribuídas. Muitos problemas ligados à saúde, emprego e educação podem ser resolvidos por meio de políticas territoriais que contribuam com uma descentralização de serviços e oportunidades. Políticas regionais, imagino que sejam políticas regionalizadas para locais específicos, né? São políticas que, digamos assim, auxiliam o desenvolvimento das regiões. É o que é oferecido para a população em termos de saúde, em termos de educação e tudo mais, dentro da zona onde a pessoa mora, pelo menos dentro na própria cidade da pessoa. Com as suas características singulares, né, de acordo com o que cada região tem de mais importante, enfim, as suas condições, né. São políticas que você vai visar investir em lugares assim, onde há pouco desenvolvimento, observar algumas questões como saúde, lazer, cultura, infraestrutura logística e algumas regiões que são mais procurar manter ou até potencializar, né, essas questões. Fazer política numa determinada região, né, por exemplo, a região das Missões, campanha, uma coisa assim. Problemas principalmente relacionados à segurança. O trânsito, a violência. A violência, em primeiro lugar, saúde. Na verdade, o que se encontra lá é a falta de oportunidade para o jovem. Os principais são de infraestrutura, ônibus, falta asfalto. Infraestrutura, saneamento básico, transporte. O jovem que se forma no ensino médio, ele geralmente sai da cidade, ou seja, a cidade está virando um polo de pessoas mais velhas justamente pela falta de oportunidade. Questões assim, saúde é muito ruim. Eu acredito que com incentivo às prefeituras diretamente, com projetos até de incentivo de empresas que possam ir para lá, para incentivar o emprego, a capacitação. Um plano de mobilidade urbana com melhoria do transporte público é fundamental. Eu acho que deveria orientar mais os recursos para atender as demandas da população que precisa mais. O que são políticas de desenvolvimento regional e quais são suas importâncias? O Pesquisa em Pauta de hoje entrevista o geógrafo Antônio Paulo Carnim, vencedor do Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional 2012. Confira! Então, professor, primeiro eu gostaria de agradecer a presença do senhor e eu queria que o senhor começasse explicando o que são políticas territoriais. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Poder falar um pouco sobre a pesquisa, né? A questão das políticas territoriais, hoje em dia, as políticas muito estão voltadas para a questão setorial propriamente dita, mas as políticas territoriais elas se preocupam com a totalidade do nosso espaço, do nosso território, né? Cada vez é mais frequente a preocupação com esse tipo de política, porque nós temos hoje situações que nosso território tem bolsões muito grandes, com grandes vazios, áreas muito concentradas, e cada vez mais isso gera efeitos que são muito pouco positivos, muito negativos para a questão do gerenciamento, para os governos e também para a sociedade como um todo, né? Então isso praticamente é a temática, propriamente dita. Uhum. E para que servem essas políticas de desenvolvimento regional? Bom, se nós olharmos aqui, resgatando um pouquinho a questão do estado do Rio Grande do Sul, nós temos aqui na região metropolitana, nos municípios próximos e no eixo que forma com Caxias do Sul, nós temos praticamente 50% da população vivendo nessas áreas, né? Por outro lado, a gente tem boa parte do estado, toda a fronteira oeste, o nosso noroeste do estado, com populações cada vez mais esvaziadas, né? Quer dizer, o que é isso? Isso significa um processo que é resultado de um processo de desenvolvimento que é concentrador, naturalmente concentrador, que tende a puxar o desenvolvimento, as indústrias, as pessoas para as regiões onde já mais ocupadas, mais adensadas, que têm melhores estruturas, né? Tanto de infraestrutura como também a questão social. Essas infraestruturas acabam atraindo os investimentos como um todo
E tu tem, por outro lado, grandes bolsões que se formam e que, se não forem objeto de políticas específicas voltadas para o território, acabam sendo esquecidas. Por quê? Porque tu tem, normalmente, as políticas são pensadas para pobreza absoluta, né? Onde tem maior número de pobres. Mas, de certo modo, em muitos casos isso é uma consequência também de um processo de esvaziamento onde as pessoas de todas as áreas acabam migrando para essas áreas mais adensadas. Então as políticas territoriais ela tem essa função, especialmente as voltadas para o combate às desigualdades regionais, que é o objeto mais da minha pesquisa. Ou seja, um esforço do Estado, uma postura do Estado um pouco diferente, mais propositiva, no sentido de pensar essas áreas, pensar o território como um todo. A pesquisa foi desenvolvida basicamente com base nessas políticas. E por que o senhor resolveu pesquisar sobre as repercussões das políticas de desenvolvimento no Rio Grande do Sul? Eu atuo já praticamente desde 95 como geógrafo na Secretaria de Planejamento do Estado e sempre trabalhei com políticas de desenvolvimento regional, na área de desenvolvimento regional. Claro, a pesquisa é um pouco desse histórico, então ela tem, na verdade, um duplo objetivo, né, que é fazer um acervo, né, resgatar um pouco da questão territorial como um todo, de toda a discussão de análise, de todos os estudos que foram feitos, e também resgatar um pouco das políticas, todo o histórico que foi empreendido, o esforço que o Estado fez para desenvolver essas regiões e um pouco de que resultados, o que fica disso tudo, né? Então essa um pouco foi a minha motivação e minha preocupação que acabou resultando na pesquisa, né? E quais foram as políticas que o senhor pesquisou? Eu pesquisei 6 políticas, todas com foco que foram pensadas especificamente para as regiões menos desenvolvidas, né? E essas políticas são políticas de diferentes escalas, são políticas nacionais e outras políticas estaduais. As políticas nacionais são instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que no caso são as mesorregiões diferenciadas aqui no estado do Rio Grande do Sul, e depois as políticas aqui gestadas no governo do estado. A primeira delas foi a preocupação com a metade sul do estado, que foi como se introduziu a questão regional no Rio Grande do Sul, basicamente com a preocupação da metade sul. Depois, a segunda política aí já é num outro contexto, de uma preocupação maior, de um olhar diferente para o território, que a questão do desenvolvimento simplesmente não se trata da oposição entre o sul e o norte, né? Mas é muito mais complexa e começaram a surgir outras políticas. Então, a partir disso, eu estudei a formação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que é uma experiência de 1994. Depois o grupo de trabalho das regiões menos desenvolvidas em 2000, anteriormente em 98 uma política de desenvolvimento regional que foi elaborada também pelo governo do estado, que originou a chamada consulta popular, que perdura até os dias de hoje, e também o estudo de desenvolvimento regional e logística do Rio Grande do Sul, também conhecido como Rumos 2015, que é um estudo mais recente também na área de desenvolvimento regional. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do contexto assim, do surgimento de cada uma dessas políticas. Perfeito. Vou começar assim pela política nacional, que é algo assim que tem uma abrangência do território brasileiro. A política nacional ela é uma preocupação, é uma reivindicação, né, praticamente de muitos pesquisadores e pessoas teóricas preocupados. Aí vem Celso Furtado, da SUDENE, e claro, essas pessoas que se pautavam, né, nos estudos dele, Tânia Bacelar, outros estudiosos do tema, Antônio Carlos Galvão, que começaram no início da década, final da década de 80, início da década de 90, pensar uma política que pudesse integrar as diferentes regiões do país, né? Então a política nacional ela surge com esse propósito. E a discussão começa aí no início da década de 90, mas ela tem continuidade depois de 2003 e ela é institucionalizada na metade da década, dos anos 2000. Essa política, ela na verdade, ela pensa o território brasileiro como um todo e pensa na integração principalmente das regiões que são menos desenvolvidas dentro do Brasil. É óbvio que se a gente olhar na escala nacional, a prioridade
sempre é para a região nordeste brasileira, a região norte do Brasil, onde o Brasil tem uma dívida histórica com essas regiões, da questão da integração nacional. Mas também tem instrumentos voltados para o estado do Rio Grande do Sul. No caso, um programa que se chamava Programa das Regiões, Mesorregiões Diferenciadas, onde a gente tínhamos duas mesorregiões aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é a mesorregião da metade sul e a mesorregião da grande fronteira do Mercosul, que envolvia também estados do Paraná, municípios do Paraná e Santa Catarina. Então, do ponto de vista nacional, eu estudei justamente os efeitos das ações nas mesorregiões diferenciadas e também na faixa de fronteira, que é um recorte territorial que também é objeto da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Do ponto de vista assim, de ações realizadas, todas elas são trabalhadas via Ministério da Integração, né, a maior parte dessas ações, ou pelo menos viabilizadas e organizadas, né, e a gente tem a constituição de fóruns, e tem principalmente apoio a arranjos produtivos locais nessas regiões que foram viabilizadas pelo programa. Mas as iniciativas ainda são bastante esparsas ainda, desse ponto de vista. A metade sul, ela surge na década de 80, aqui, a preocupação com a metade sul do Rio Grande do Sul. Né? O porquê? Muito pautada em processos políticos que surgiram aqui no estado, em função do surgimento do estado do Pampa, do estado do Piratini, da separação do Rio Grande do Sul em dois estados. Né? Isso acabou forçando os governos a promoverem assim, uma atenção especial para essa região. E essa região foi, durante o final da década de 80, objeto de estudos, de trabalhos, de programas. Um exemplo é o programa chamado Reconversul, Programa de Reconversão Produtiva da metade sul do estado do Rio Grande do Sul, que justamente atuou nessa região. Então esse seria uma outra política que eu analisei, um pouco dos efeitos desse programa. Ficaram muitas coisas dessas políticas, no caso da metade sul, que acabaram, era uma política mais voltada ao financiamento do setor privado, mas alguns setores, como o setor florestal, a gente pode verificar que algumas sementes foram, a reestruturação da pecuária foram lançadas nesse período. Uma outra política que eu estudei foi a política dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que é algo que inicia no início da década de 90, uma iniciativa do governo do estado. Isso é um diferencial que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente, quando sai do Brasil para tratar dessa temática, para o restante do Brasil, sempre nos perguntam sobre essa questão dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Essa experiência foi uma estruturação de conselhos que, por iniciativa do governo, mas que funcionam independente da ação governamental. Eles acabaram se constituindo em instâncias de planejamento e principalmente de participação, atuando na questão do planejamento do Estado. Então essa política resultou muito mais, e o principal mérito que ela tem é de ter um ativo institucional, que diferencia o Estado do Rio Grande do Sul. Outros estados estão trabalhando também em iniciativas diferentes, mas a nossa experiência nesse sentido é mais grande e é resultado dessa política. Posteriormente teve a política de 98, que é a chamada Política de Desenvolvimento Regional de 98, que ela deixou como principal legado a consulta popular, que é um instrumento que persiste até hoje, já enfrentou vários governos, mudou de nome, já foi chamada de orçamento participativo, hoje integra o Sistema Estadual de Participação Cidadã, mas ela se mantém, que é a ideia de submeter uma parcela do orçamento estadual à decisão da população. Então essa iniciativa também nos diferencia bastante. Hoje em dia a gente é bem reconhecido no restante do Brasil pela questão da participação, pelos mecanismos que a gente tem de participação aqui no estado do Rio Grande do Sul, que são uma herança desse processo, da consulta e dos COREDs, né, esses conselhos que funcionam de forma integrada. Depois, em 2000, nós tivemos um outro grupo de trabalho que era justamente destinado para essas regiões menos desenvolvidas. Também foi um grupo de trabalho visando atuar nessas regiões mais empobrecidas. Basicamente buscava organizar as ações do governo para dar mais eficiência nos resultados.
Também a gente consegue, através da pesquisa, enxergar alguns resultados, né? Algumas repercussões, embora tenha durado muito pouco tempo. Essa política basicamente funcionou por 2 anos, né? E mais recentemente, a última delas é o Estudo de Desenvolvimento Regional de Logística do Rio Grande do Sul, que foi um estudo de grande porte realizado de 2003 a 2006 e que teve uma repercussão posterior e até hoje é utilizado pelos governos e teve alguns, embora não tenha sido implementado em sua prática, teve alguns mecanismos que foram implementados. Então, assim, fazendo um balanço do todo, a gente tem o seguinte, pelo que eu pude observar, a gente tem no estado do Rio Grande do Sul um retrato pioneiro de pensar essa questão territorial, que tu não encontra nos demais estados brasileiros ou encontra que inicia mais recente. Mas ainda isso, se nós pensarmos do ponto de vista do desafio que é tratar desse tema, que ele justamente vai um pouco contra o processo natural de desenvolvimento, de tu pensar, inserir as regiões que estão fora do processo de desenvolvimento, então tu tem justamente os resultados ainda são pequenos. E isso remete a uma questão que para mim é primordial, né? Que é de ter cada vez mais esse tema com um pouco mais centralidade dentro das políticas governamentais, para que esses resultados não sejam vestígios, não sejam marcas, mas sim sejam resultados concretos. E aí eu remeto um pouco ao título do trabalho, né? Que na verdade, quando eu comecei a pesquisa, até por atuar na área, eu não imaginava encontrar resultados milagrosos, até porque a gente sabe que do ponto de vista de política, do ponto de vista de política pública e do ponto de vista de política territorial não existem milagres, né? As soluções não são simplistas, né? Mas eu acreditava e de fato consegui encontrar elementos que mostraram que essas políticas deixaram marcas, deixaram sementes que foram continuadas, que vêm sendo cultivadas e que talvez, se não aplicadas, se não tivessem sido pensadas, os resultados teriam sido muito mais catastróficos, ou seja, nós teríamos ainda um quadro de desigualdade territorial ainda maior do que temos hoje. Na linha que eu te comentei, de não ter soluções simples, né? Simplórias, simplistas, mágicas, as políticas, a gente tem que ter uma ação propositiva do Estado. O Estado tem que ter um papel mais indutor sempre, tanto do desenvolvimento, mas não basta simplesmente atrair empresas. A gente tem que também pensar na organização dos territórios que recebem essas empresas, porque envolve questões, nas áreas mais desenvolvidas, envolve questões ambientais, repercussões sociais, repercussões do saneamento e repercussões que são resultados do adensamento, né, da população. E também pensar nessas regiões que estão se esvaziando, porque nós não podemos correr o risco de ter o Estado 50% povoado. E essas soluções não são simples, como eu te falei. Então, eu acredito que o papel do Estado é significativo, mas, por outro lado, a gente tem que fomentar nas regiões também um processo de baixo para cima, ou seja, que as regiões consigam discutir estratégias, discutir seu desenvolvimento, discutir para onde elas querem ir, qual é o seu e pensar também desenvolver processos endógenos de desenvolvimento. Então, para mim, a questão regional ela tem esses dois pilares, quer dizer, tanto de cima, ações de cima para baixo, com a organização do Estado, com a atração de investimentos, com ações voltadas para fomentar iniciativas nas regiões, como, por outro lado, as regiões pensando no seu futuro, nas suas iniciativas, no que elas podem desenvolver e quais são as suas melhores alternativas, né? Afinal, quem vive nas regiões são as pessoas, né? Sim. E que principais diferenças o senhor acha que pode ser apontadas entre o desenvolvimento e organização das regiões norte e sul, daqui do Rio Grande do Sul mesmo, analisando tanto essa organização dela mesma quanto do Estado olhando para ela? Bom, eu acredito assim que a gente pensar simplesmente
o norte e ver contra o sul, como muitas vezes se pensou, de certa forma um equívoco, porque a gente tem dentro do norte e dentro do sul do estado muitas realidades, né? Então, eu acredito assim que a gente tem que ter um olhar mais detalhado para todo o território. A gente olha dentro do norte do estado, é óbvio que em grandes linhas a gente tem traços comuns no norte e no sul do estado. O norte mais agropastoril, o norte com propriedades maiores, com maiores vazios, desculpa, o sul, né? Pelo contrário. E o norte, pelo contrário, com pequenas propriedades, áreas mais adensadas, menores municípios. Mas a gente tem problemas nas duas regiões. No sul, o que a gente tem? A gente tem cidades, áreas rurais esvaziadas, em função do tipo de atividade que existe, e a gente tem cidades que são cidades com certo porte, cidades antigas. Tu tem praticamente mais de 80% a 85% de população vivendo nas cidades, no sul do estado, que é uma contradição, porque é uma cidade, uma região completamente, bastante agrícola, bastante pecuária, também com o cultivo do arroz. Mas tu tem muitos problemas urbanos dentro ao longo de todo o sul do estado, especialmente na fronteira oeste. E no norte, especialmente nas costas do Rio Uruguai, em todo o nosso noroeste do estado, a gente tem ainda toda uma grande porção de território com grandes populações vivendo nas áreas rurais. Então tu tem uma valorização das cidades pequenas, das cidades médias da região, mas também tu tem uma preocupação com as atividades rurais, com esse resultado dessas pessoas que estão aí não saírem da região e principalmente não migrarem para a região metropolitana de Porto Alegre ou para o seu entorno, como tem sido a tendência nessas últimas décadas. Então, eu acredito que a gente tem que olhar cada vez com uma lupa mais forte, nos processos de cada uma das regiões, nas diferenças, ter uma atenção especial nas cidades, porque as cidades tanto do sul do estado, do oeste, quanto do norte, com suas diferenças, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento e no não esvaziamento das regiões. Porque, acima de tudo, o que se busca é acesso aos serviços, acesso a trabalho, acesso a uma situação de conforto, de vida um pouco melhor. E quanto mais nós conseguirmos levar essa situação ao campo, às cidades pequenas, mais a gente vai estar contribuindo para que essas pessoas permaneçam e desenvolvam as suas regiões. E, bom, para finalizar, então, qual a importância de estudar o território? Bom, é a síntese disso tudo que eu te falei, é tu ter uma preocupação com o teu futuro enquanto um todo, não só com a tua economia ou só com a tua sociedade, porque é no território que todos os processos acontecem. Se nós pensarmos o Estado pelo recorte da economia, pelo recorte da educação, pelo recorte da saúde, pelo recorte do saneamento, todos esses recortes são importantes, mas tudo isso se concretiza no território. Então, do meu ponto de vista, cada vez mais é importante a gente integrar todas essas áreas, olhar para essas ações, para que essas ações, de fato, possam, como elas estão acontecendo e quais as diferenças que existem, quais são os processos que estão ocorrendo nas diferentes regiões do território e como é que a gente tem que tratar essa questão e propor políticas públicas, propor pesquisa, propor ações para essas regiões como um todo. O objetivo é ter um Estado obviamente melhor, e esse é o objetivo de todos. Né? Bom, as minhas perguntas são essas, então não sei se eu gostaria de falar mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer especialmente ao professor Aldomar, que foi orientador da pesquisa do programa de pós-graduação de Geografia, que foi uma experiência muito grande, assim, muito boa, e realmente os resultados assim, que a gente está colhendo são muito bons, e também um pouco do esforço da universidade, que proporcionou o estudo bom e gratuito, como a gente diz. Seria isso. Então tá bom, muito obrigada, professor. Eu que agradeço.